tens que treinar para fazer o melhor comeback de sempre. Tá bem. Agora sim estou pronto para finalmente fazer o vídeo. Eu sei, não há um vídeo assim no canal, mas eu vou falar disso no final do vídeo. Em 1870, agora estava a aparecer o Speed. In the early 1600s, there was a Turkish scientist. Estamos na Europa em 1870 e as coisas estão prestes a mudar. Porque um país derrotado e um homem com um belo bigode e com um sonho vão mudar a trajetória da história. Ganda rima. Vão mudar o rumo da história num conflito que durou menos de um ano. Mas eu não posso só começar a falar da guerra, porque senão não se vai entender nada. Portanto, temos que ir ao contexto. Então, depois das guerras napoleónicas, que foram as guerras com o Napoleão, cara de chocados, por favor, o Congresso de Viena reorganizou completamente as fronteiras da Europa. O objetivo era impedir que um único país voltasse a dominar o continente. Portanto, os mauzões, né, os grandalhões, decidiram que era melhor deixar os povos alemães divididos, entre muitas outras coisas, mas essa foi uma preocupação deles. Até porque uma nação alemã seria uma potência bem forte no centro da Europa, o que seria uma grande preocupação para toda a gente do continente. Em vez disso, existiam cerca de 39 estados alemães independentes, agrupados numa organização chamada Confederação Germânica. Dentro da Confederação Germânica existiam dois estados poderosos, que era o Império Austríaco e o Reino da Prússia. Só que ambos queriam liderar os povos germânicos, só que só um deles é que o poderia fazer. Primeiro vamos focar-nos na Prússia. Durante as décadas seguintes à derrota do Napoleão, a Prússia industrializou-se rapidamente. Construíram caminhos de ferros, modernizaram o exército e, graças a isso, criaram uma economia forte. Quando Guilherme I, o rei da Prússia, chegou ao trono, nomeou Otto von Bismarck, lembrem-se deste nome, que este homem vai ser muito importante, nomeou Bismarck como chanceler. Bismarck mudou completamente o futuro da Europa, porque ele acreditava que a unificação alemã não seria conseguida através de discursos. Segundo ele, e passo a citar, as grandes questões do nosso tempo serão decididas pelo ferro e pelo sangue. Antes de enfrentar a França, Bismarck travou duas guerras importantes. A primeira delas foi a guerra contra a Dinamarca, em 1864. Round 1. Bom, o resumo desta guerra é que basicamente a Dinamarca escreveu uma constituição e meteu que ela se aplicava também aos ducados de Schleswig e Holstein, só que meio que não era o bem deles. Bom, enfim, a Prússia mandou um ultimato a pedir que eles tirassem a Constituição, eles não tiraram e foram invadidos. E é isso. A Prússia e a Áustria derrotaram a Dinamarca e conquistaram os ducados de Schleswig e Holstein. A distribuição destes ducados, no entanto, causaram um incómodo entre as duas nações, o que ajudaria no começo da Guerra Austro-Prussiana, de 1866. Round 2. O Bismarck virou-se contra o antigo aliado, a Áustria, e eles derrotaram a Áustria na Batalha de Königgrätz. Eles tiraram toda a influência da Áustria dos Estados Germânicos, tornando a Prússia assim o Estado dominante e que lideraria uma futura Alemanha, caso esta fosse criada. Portanto, a antiga confederação foi desfeita, porque já não havia Áustria, e no lugar dela foi criada a Confederação da Alemanha do Norte, dominada pela Prússia. Mas ainda faltavam os Estados alemães do Sul, e esses Estados só aceitariam unir-se perante uma ameaça externa, e o Bismarck sabia disso. Além disso, a França tinha alguma influência nestes Estados, portanto ainda havia outro país para derrotar. Enquanto isso, a França era governada por Napoleão III, que era sobrinho de Napoleão Bonaparte. Ele foi proclamado imperador depois de uma série de revoluções e da queda da Segunda República Francesa. Como consequência, o seu governo enfrentava problemas internos. A economia estava a desacelerar e a oposição estava a crescer. No entanto, um Bonaparte sabe que uma boa vitória militar poderia restaurar o prestígio do imperador.
Mas havia outro problema que estava prestes a nascer. E estava a nascer na Espanha. Em 1868, a Rainha Isabel II de Espanha foi derrubada e os espanhóis estavam à procura de um novo rei. Uma das opções era Leopoldo de Hohenzollern-Sigma. Sigma. Bom, o Leopoldo aí, que era primo do rei da Prússia. Quando a França descobriu que a Espanha poderia ser governada por um Hohenzollern, eles ficaram meio malucos. Se um Hohenzollern governasse a Espanha e outro governasse a Prússia, eles meio que ficariam cercados. Portanto, Napoleão III exigiu que Leopoldo recusasse definitivamente o trono. Leopoldo ficou uma beca chateado, mas acabou por recusar o trono espanhol. Parecia que a crise terminava ali, a França era vitoriosa na guerra diplomática, os maiores. Mas o Bismarck tinha outros planos. O embaixador francês encontrou-se com Guilherme I na cidade de Ems. A conversa foi educada. O embaixador pediu a Guilherme que garantisse que um Hohenzollern jamais sentaria em trono espanhol, mas Guilherme I não garantiu nada. Depois do encontro, Guilherme enviou um relatório a Bismarck, que editou o texto. Retirou partes importantes, tornando a mensagem muito mais agressiva do que tinha sido. Ficou a parecer que Guilherme I tinha insultado o embaixador francês. Quando foi publicado nos jornais, os franceses sentiram-se insultados e foram às ruas literalmente pedir por guerra. Portanto, no dia 19 de julho de 1870, a França declarou guerra à Prússia, iniciando assim a Guerra Franco-Prussiana. Round 3. Bismarck ficou extremamente contente que a França foi quem declarou guerra primeiro. Assim ele pôde se virar para os Estados do Sul e dizer: malta, olhem como nós somos as vítimas. Nós temos que nos unir todos para derrotar a França. Senão, quem é que vai mandar nos Estados Germânicos? Vocês vão ser fantoches da França. E os Estados do Sul disseram: epá, é verdade. E juntaram-se à Prússia. Isso estragou os planos da França, porque eles esperavam o apoio deles e, talvez, quem sabe, da Áustria. Mesmo assim, mesmo com os Estados Germânicos todos unidos, a França ainda era um adversário que parecia forte. Eles tinham cerca de 400 mil soldados mobilizados, tinham a Chassepot, que era uma espingarda com um alcance muito superior ao das armas prussianas, e tinham uma das primeiras armas automáticas da história, cujo nome eu nem me vou atrever a pronunciar. É assim que se diz, como é que se diz? Mitrailleuse. Mas tinham grandes problemas. A mobilização foi caótica. Os caminhos de ferro estavam mal organizados, faltavam mapas, faltavam alimentos, muitas unidades nem sequer sabiam para onde é que tinham que ir. Quase como completo oposto, havia o exército prussiano. A Prússia, que é conhecida por ser um exército com uma nação e não uma nação com um exército. Graças ao Estado-Maior, liderado por Helmut von Moltke. Aí é bem, eu não sei mesmo pronunciar o nome deste gajo. Bom, enfim, graças ao Helmut aí, cada soldado sabia exatamente onde é que eles deveriam estar. Os horários ferroviários tinham sido preparados durante anos e, em poucos dias, centenas de milhares de soldados chegaram à fronteira francesa. Além disso, eles tinham artilharia que era muito melhor e muito mais rápida do que os canhões franceses. Portanto, a França começou a sofrer derrotas em Wissembourg, Spicheren e Wörth. Nossa Senhora! A ofensiva passou rapidamente da França para os prussianos e a França começou a recuar muito. Uma das, se não a batalha mais importante, foi a Batalha de Sedan. Mais de 200 mil soldados prussianos cercaram cerca de 120 mil franceses. Durante horas, a artilharia bombardeou as posições francesas. No meio do cerco estava ninguém mais, ninguém menos do que Napoleão III em pessoa. No dia seguinte, rendeu-se. Foi capturado juntamente com mais de 80 mil soldados. Nunca antes o imperador francês tinha sido capturado numa guerra desta forma. Dada a humilhação e a falta de imperador, foi proclamada a Terceira República Francesa, que fez a terrível decisão de continuar a lutar. A República até se tentou organizar, mas foram tão ineficientes que os prussianos praticamente marcharam livremente até Paris, onde começaram um cerco que durou mais de 4 meses. Para comunicar com o exterior, eles utilizavam balões de ar quente, pombos correios e outras coisas. À medida que os alimentos acabavam, começaram a consumir cavalos, cães, gatos e, animais do jardim zoológico, tipo elefantes. Os franceses eventualmente viram que não havia como vencer e renderam-se. Seguido a isso, aconteceu um momento histórico.
Os prussianos foram falar com os Estados do Sul e disseram algo tipo: malta, olha, tipo, bora unificar-nos e criar finalmente a Alemanha. Tipo, já houve boas revoluções e tal, e agora temos a chance perfeita. Derrotámos a última entidade que está a exercer influência sobre nós, e eles aceitaram. Portanto, no dia 18 de janeiro de 1871, no Salão dos Espelhos do Palácio de Versalhes, Guilherme I foi proclamado Kaiser do Império Alemão. A Alemanha estava finalmente unificada e ainda escolheram Versalhes, para humilhar mais ainda a França. A França assinou a paz em maio de 1871. As condições foram duríssimas. Entregaram a Alsácia e a maior parte da Lorena. A indemnização foi de 5 mil milhões de francos e, além disso, a Alemanha ocupou o norte do território da França até o pagamento da dívida. A Alemanha tornou-se a principal potência industrial e militar da Europa, assim como as potências tinham previsto na Conferência de Viena, e o sentimento de vingança dominou a política francesa, o que fez com que eles se juntassem à Entente antes da Primeira Guerra Mundial. Isso e outras coisas. Então, um ano sem vídeos, né? Porra. Não é que eu tenha desistido, mas tipo, eu só não sabia o que fazer. Inicialmente este vídeo ia ser o analisante da segunda temporada de FNAF Old Memories, só que eu cheguei a meio e pensei, não, isto está a ser mesmo uma seca. Para mim, não sei se o vídeo estava uma seca, mas para mim estava a ser uma ganda seca. Portanto eu pensei, e se eu fizesse algo que eu quero fazer ao invés de algo que vai dar certo? E portanto eu fiz este vídeo, que provavelmente vai ter 20 views, mas pelo menos é um vídeo que eu gostei de fazer. Deu muito trabalho, mas foi um vídeo que eu gostei de fazer. E é isso. Agora não esperem em vídeos regularmente. Se calhar só volto daqui a 1 ano, ou 2, ou nunca mais. Mas pronto, está aí.